Do livro de Johan Huizinga, Nas Sombras do Amanhã, um diagnóstico da enfermidade espiritual de nosso tempo. Uma leitura e comentário do capítulo 15, onde Johan trata do heroísmo. Abre aspas, só bem tarde, e em sentido meramente retórico que o termo herói é que passa a se referir também aos vivos. Então, nesse capítulo, Johan faz um início resgatando como o termo herói era visto antigamente. O termo era reservado não ao uso para chamar pessoas de heróis, mas sim para se referenciar praticamente a seres mitológicos, divinos. Não se via ninguém se referindo um ao outro como o elogiando com o termo herói. Abre aspas. O entusiasmo pelo heroísmo é o mais eloquente sinal de uma grande virada rumo ao viver e sentir imediatos, em detrimento do conhecer e compreender, com o que entramos no cerne mesmo da crise cultural. Com a leitura do livro aqui do Johan, quando ele começa a tratar da questão do heroísmo, a gente consegue compreender que o heroísmo ele vem sendo usado hoje em dia de uma forma diferente de quando ele surgiu. O livro define o heroísmo como uma atitude da qual tem um efeito prático, ou seja, você precisa agir heroicamente para resolver algo que está acontecendo naquele exato momento, em tempo real. Você nunca age heroicamente para algo no futuro ou para resolver algo do passado, mas sim sempre no momento presente. Então, um herói, ele é aquela pessoa que se ocupa de emergência, é praticamente o lidar do bombeiro, do policial, que precisa fazer uma ação cirúrgica, entrar numa casa para parar alguma agressão familiar que possa estar acontecendo. O bombeiro precisa quebrar as portas de um prédio em chamas para ver se tem pessoas lá dentro. Ou seja, atos heróicos são atos feitos no momento necessário. Então, é diferente quando você atua pensando no futuro. Ou se num lado tem o herói que precisa, o bombeiro que precisa quebrar a porta de um prédio para salvar as pessoas que estão lá dentro, precisa de uma outra categoria de pessoas que mandam este pedreiro ou dão o alerta, ou até, digamos que o incêndio foi algo criminoso, e então precisa-se de uma pessoa que planejou esse incêndio do prédio, ou seja, pessoas que estão atuando já não no momento em que a coisa está acontecendo, mas com um planejamento, né? Então essas pessoas, elas não são os heróis, tanto nesse planejamento de algo ruim, como estamos dizendo aqui do incendiar de um prédio, como do planejamento de coisas que vêm ocorrendo aí no mundo, tanto coisas boas como não. Esses planejamentos não são aí feitos através de heróis. Heróis é aquele cara que chega depois que tudo caiu, ou que o prédio está em chamas, e ele resolve a partir da situação crítica, né? Então, por isso que os heróis eles acabam sendo muito facilmente manipulados. Mas então o livro aqui do Johan Huizinga, ele tenta trazer para a gente essa compreensão do termo heróico, e hoje em dia ele também faz a comparação que os exércitos, né, com os seus soldados, traz para o soldado esse sentimento de heroísmo, né? E na verdade a juventude, ela é heróica, mas não por isso ser algo belíssimo, né? Mas se você for ver por este lado, ela é facilmente dirigida aos atos grandiosos, mas sem pensar que esses atos grandiosos estão sendo talvez necessários, esse apagar de prédios estão sendo necessários, essas guerras, para que por ela estar participando de ser um peão num planejamento de um terceiro, de uma pessoa que realmente está
agindo na história ou na cultura. Quando se precisa de heróis, significa que tudo o mais não foi feito. Ou seja, o herói é aquele que vem para a emergência, enquanto não deveria ter sido permitido que se chegasse à necessidade de ter uma pessoa ali que vai arriscar a vida para resolver um problema que já vem sendo crescendo, né? Nasceu em germe ali e foi ganhando vida, foi sendo mantida, permanecendo zelado o seu crescimento como problema desde o início, até que ele chegou num ponto crítico onde contra ele terão que se levantar os famosos heróis. Abre aspas. Lá onde dele tão pouco se fala, aqui estamos tratando do heroísmo, este ideal é plenamente realizado na lida cotidiana de aviadores e marujos. Então marujos, pessoas que estão em alto mar, em avião, realmente elas estão realizando atos heróicos, colocando a vida em risco e dependendo totalmente da perícia, da habilidade do piloto, que deve executar tudo corretamente, correndo risco de vida. Então, realmente, aí estão acontecendo atos heróicos. Mas então seria idiota ou proibido cultivar o heroísmo na gente? Ou favorecer o heroísmo? Não. Johan vai dizer aqui, abre aspas, o que importa de fato é quem intervém, como e em nome de quê. Sempre que alguma decisão é tomada ou algo é mudado, tanto na sua família, na sua vida, ou numa empresa, ou numa cidade, tudo isso daí depende de um ato heróico, ou seja, depende de você enfrentar de alguma forma um vício que você tenha, ou uma pessoa dentro da empresa, contrapor ela com argumentos e ganhar no argumento ou na votação. Então, realmente, o ponto de pivô, onde mudam as coisas, onde existe ali uma curva, é o ato heróico. Mas é muito importante saber, como diz, quem intervém, quem é o herói e em nome de que ele está fazendo aquilo, né? Então, se é algo nocivo, a pessoa não tem virtudes, muito provavelmente esse ato heróico, na verdade, acaba sendo um ato vilanesco. Chegamos aqui ao fim do capítulo. Eu só quero retomar a compreensão do heroísmo aqui, que Johan nos propõe. Você deve passar, a partir de hoje, a perceber que quando o termo herói, heroísmo, agiu com heroísmo, chegar até você, perceba que a pessoa em questão, ele está resolvendo coisas práticas. Ou seja, uma xícara caiu no chão e quebrou, e essa pessoa vai heroicamente catar os cacos e limpar os cacos para que ninguém pise em cima ou se machuque. Pense também aí nos super-heróis de histórias em quadrinhos, de desenhos. Os atos heróicos que eles estão fazendo, vamos falar do Superman, é pegar uma locomotiva que descarrilhou e vai cair num precipício, pegar um foguete que está vindo em direção à Terra e carregá-lo e levá-lo até o Sol, jogar ao Sol. Ou seja, são sempre atos remediando situações que já estão no seu estado crítico, avançado. Então, o jeito que você deve ser um herói não é chegar a ser um herói. Quando você precisa ter um ato heróico, você já praticamente está tendo um ato desesperado. Então, você tem que agir culturalmente, historicamente, agir no tempo. A sua ação terá um resultado benéfico e não será necessário que nenhum herói se levante, nem muito menos você tenha que agir como um herói para conseguir a beatitude, a coisa boa, a virtude que é esperada. Espero ter sido claro. Pode comentar aí no vídeo e eu posso responder ou complementar mais aí. Uma dica é, lógico, você fazer a leitura do livro. Tem aí na descrição do vídeo tanto o link para a Amazon do livro como o link para um PDF, que foi o que eu fiz a leitura. Eu imprimi o PDF e fiz a leitura. É muito bom fazer leituras de livros com um livro físico.